Boa noite, Brasil. Está começando Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Eu quero mais uma vez agradecer a grande audiência das pessoas que ouvem o programa Cleiton Aguiar na Rádio Estúdio Brasil, que descobre a Rede Brasil de televisão. E aí entram as redes sociais, Facebook, Orkut, Twitter, essa coisa errada toda, e o nosso programa cada vez ganhando mais telespectadores, e a gente recebendo mensagens do Brasil inteiro. No programa de hoje, eu vou conversar com uma das maiores personalidades da comunicação do Distrito Federal. Há mais ou menos 40 anos que ele é líder absoluto de audiência com seu programa de rádio, já passou pela televisão, exerceu outras atividades, mas há mais de 40 anos ele é líder absoluto em todas as emissoras por onde ele passou, e a última emissora, que é a Radioatividade FM aqui em Brasília, simplesmente há 17 anos ele é o dono, ele manda nas madrugadas de Brasília. E já está caminhando para a sua aposentadoria, embora seja muito jovem, e ele colocou ao seu lado o seu filho para ajudá-lo nessa, para dar continuidade ao seu trabalho. A hora que ele resolver, já está com o burro na sombra, a hora que ele resolver parar, já tem quem vai dar sequência ao programa. Eu vou conversar com o compadre Juarez Fernandes e o Juarez Filho. Compadre, uma alegria recebê-lo aqui. Juarez, alegria recebê-lo aqui também. Prazer é todo meu. Prazer é meu, Cleiton. Eu que tenho o privilégio de ter tido você como meu produtor no programa de televisão. A nossa amizade é uma amizade que chega no seio das nossas próprias famílias. E eu fico muito satisfeito que você está num canal poderoso como esse aqui, que fala para todo o Brasil, até para o exterior, através do satélite. É um prazer receber esse convite e poder atendê-lo, bater esse papo agradável com você. Compadre, eu conheço muito bem a sua história, mas o Brasil precisa conhecer também. Vamos voltar no tempo, lá na terra onde você nasceu, lá em Formosa, em Goiás. Como é que foi a infância do compadre Juarez Fernandes? Pensa numa infância pobre, fodida, bota minha infância, porém uma infância muito feliz. Cidade interior, né? É. Não, mas muita liberdade, né? E se você me dá a liberdade de dizer o seguinte, não é bem assim não, porque eu conheço a sua origem, e a minha foi paupérrima mesmo. Eu sempre fui, eu sou aquele cara que, os meus filhos, por exemplo, tenho certeza que o Juarez Filho vai até ficar constrangido, mas eu sou um cara que conheço a fome de perto. Eu passei muita fome na minha infância. Então, quando eu estava em Formosa com 5, 6 anos, e o meu finado avô já me levava para o campo de futebol, e eu até falei para minha mãe, mãe, vem cá, a senhora casou com o papai, ele é marceneiro e carpinteiro. Só tenho certeza que eu sou filho dele, porque parece que eu sou filho de um locutor. Eu já nasci com o microfone na mão. Então, eu com 5, 7 anos de idade, eu fui para o campo de futebol, eu já narrava futebol. Tanto é que no rádio eu faço tudo. Quer dizer, fiz tudo, hoje eu não faço mais nada, né? Bom, aí você começou muito jovem no rádio, né? Eu comecei com 7, 8 anos de idade, quando deu 9, 10 anos, já estava na Rádio Alvorada, sucursal da Rádio Alvorada de Brasília, onde eu era faxineiro. De faxineiro eu ficava ali praticando sempre. Mas você foi ser faxineiro para já estar perto do microfone. Ah, mas é evidente, é evidente. Porque quando a rádio foi para Formosa, ela não tinha estúdio. Então nós transmitíamos diretamente do transmissor. E lá não tinha toda essa parafernália, todo esse conforto que você tem na sua televisão aqui. Entendeu? Então eu sentava de um lado do meu tio, Valeriano Fernandes, continua nativa lá em Formosa, em cima de uma lata de querosene, ficava lá com aquele picapezinho de um canal só, e ele falando do outro lado. Dois botões, um para ligar. Um dia eu vou virar gente famosa, vou virar locutor de rádio. E quando foi que você sentou na cadeira de locutor? Você tinha que idade? Não, primeiro, meu querido, eu fui ser sonoplasta, né? Ah, é? Eu fui ser sonoplasta, né? E coisa e tal. Aí eu, depois, já com uns 17, 18 anos, chegou de Goiânia, José Roberto, dono de uma voz muito bonita. Eu não sei se ele está vivo, mas ele tinha um defeito muito grande, que ele era alcoólatra. Então a gente percebia que a voz dele estava minguando, coisa e tal. E era o meu ídolo, né? E ele sempre falava para mim, uma coisa que eu aprendi com ele, que ele falou assim, Juarez, você nunca fala com o estômago vazio. Você tem que sempre forrar o estômago. Eu aprendi, de madrugada, quando eu saio para a minha jornada, que eu levanto 1h30, 2 horas da madruga, eu sempre uma frutinha, coisa e tal. E nessa aí, a minha padroeira, Nossa Senhora Aparecida, atravessou e falou assim, o Zé Fonseca tinha entrado em sociedade com o nosso querido amigo comum, João Sarquis. Isso. Eles lá já estavam... Mas aí já era a Rádio Tapirapés. Não, já era Rádio Alvorada ainda. Ainda, né? É, os dois lá. Aí um belo dia o José Roberto me fez esse presente, simplesmente na hora de apresentar o programa de uma audiência da rádio, sumiu.
E Zé Fonseca, que Deus o tenha, já não está mais entre nós, era o sócio do João Sarquis na época, ficou doido lá. E eu lá falei, ô, seu Zé, deixa comigo. Seu Zé, pelo amor de Deus, é tudo que... Você tá brincadeira, rapaz? Você tem jeito... Eu falei, seu Zé, me deixa falar nesse trem. E ele morreu e eu tive a oportunidade de agradecer ele em vida pela oportunidade que ele me deu. Daí eu entrei no microfone e não saí mais. Não saiu mais. Não saí mais. E nem pretendo sair. Você falou questão da aposentadoria, é tudo questão de trâmite legal, né? Porque, na verdade, se der pra gente morrer no estúdio de rádio, televisão, é melhor. Né? Mas... Agora, me diz, aí depois da Rádio Alvorada veio a Rádio Tapirapés. Pois é, daí eu estava... Na Rádio Tapirapés, inclusive, para ser o governo, eu tive uma passagem muito breve pela Rádio Tapirapés, porque o Zé Fonseca e o João Sarquis venderam a rádio lá para o Ayrton de Melo Álvares, que já não está conosco também. E ele era tipo de carne de pescoço, tipo esse povo de Minas, de Coromandel, do pessoal de Formosa, entendeu? Então, e a gente era sempre brigando. E eu, graças a Deus, você falou um negócio no início do programa que eu gostaria até de agradecer, um elogio. Eu nasci para ser líder de audiência. Você se recorda muito bem, quando nós começamos o programa de televisão aqui em Brasília, nós apresentávamos um programa que era gravado depois de 1h da madrugada, mas depois que a emissora saiu. Mas você não fala desse programa, tranquilo. não, que nós vamos falar daqui a pouco mais sobre isso. Então, veja bem, aí ficou o Ayrton. E nesse meio tempo, eu já gostava de tomar um camparizinho, socialmente, entendeu? Estava pretendendo casar, e me convidaram para inaugurar uma rádio Unaí, a Rádio Veredas em Unaí, que era lá do Zé do Vale e do Humbertão, dono do cartório. Eu fui lá para ficar uma semana, acabei ficando um mês. Lá no Hotel Regente, na cobertura, né? E era tudo que eu queria. E esse Ayrton me fez um favor. Ele chegou, a minha esposa estava grávida, né? A Silene, do meu primeiro filho, que me deu os netinhos, o Charles. E ele chegou lá e soltou umas coisas para ele que eu não gostei. Preciso voltar mais. Quando eu cheguei, falou isso, então eu não volto mais na rádio. Não volto na rádio. Nesse meio tempo, eu tinha conhecido, durante uma transmissão na partida de futebol em Planaltina, que eu estava narrando futebol, eu conheci o senhor Roberto Fares e João de Assis Meira Filho, diretores da Rádio Planalto na época. O Meira Filho foi um dos grandes comunicadores de Brasília e chegou a ser senador da República graças à grande popularidade que tinha seus programas. Ele veio para cá com a Rádio Nacional, depois foi para a Rádio Planalto, assumiu a direção da Rádio Planalto e o programa dele tinha tanta audiência que ele virou senador eleito pelo povo do Distrito Federal. Né? É verdade. E ele, na oportunidade, ele me viu transmitindo, ele, naquela época muito jovem, né, barbuchinha tipo você assim, ele falou assim, ô Barbicha, você não pretende ir embora para Brasília não? Eu falei, pretender, eu pretendo, né, só falta oportunidade. Quando você precisar, me procura na Rádio Planalto. E coincidiu, tipo assim, um mês depois... Eu bati nas portas, que eu desci do elevador na Rádio Planalto, setor de Rádio TV Sul. Quem é que saiu da rádio? Você é por aqui? Eu falei, eu vim aceitar aquele seu convite. Ele falou, vai lá e procura o Roberto Fares. E foi aí que eu entrei no Rádio Brasília. Aí você já começou no horário da tarde, no show da tarde? Não. Eu entrei lá, o Roberto Fares virou para mim e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, você não está em Formosa não, e aqui a competição é acirrada. Eu falei, não, mas me dá um tempinho que eu me adapto aqui, não tem problema não. Só para ilustrar, o Roberto Fardes, que era o diretor-geral da rádio lá, ele era super exigente. Ele dirigia a Rádio Planalto com mão de ferro e era desse jeitinho, que não era fácil lidar com ele, mas ele dirigia uma emissora de rádio que dava 70% da audiência da cidade. Né? Aproveita e fala para o seu telespectador como foi que você falou no microfone da Rádio Planalto. Não, Foi o seguinte, o Juarez já tinha um programa de grande audiência lá na Rádio Planalto e eu lancei o Chico Rei Paraná e lancei também o meu disco. Só que quando Brasília não tinha tradição de cantores, não existia cantores de Brasília. Né? E aí a gente tinha dificuldade de conseguir executar os nossos discos. E eu fui lá no Roberto Fares para ele me dar um horário lá na Rádio Planalto e ele me disse simplesmente não podia. Nesse meio tempo, o compadre Juarez abriu um espaço no programa dele para receber os artistas da cidade. E aí, de tanto eu encher a paciência do Roberto Fares, um dia ele falou para mim assim, olha, ô Cleiton, é o seguinte, pra você parar de me aborrecer, porque eu ia lá todo dia pedir um programa para ele, tem um horário à noite que ninguém escuta, que é de 8 às 10 horas da noite, vou te dar esse horário para ficar livre de você. E eu passei a apresentar esse programa e depois daí a história continua, mas a conversa hoje é com o Juarez Fernandes, né? E aí Você me perguntou em que horário que eu comecei na Rádio Planalto. Eu comecei fazendo lá logo depois do programa do Meira Filho. Era a mesma coisa de
Você pegar e me jogar depois hoje no Jornal Nacional, desculpando a emissora aqui que é concorrente, é a mesma coisa, e graças a Deus eu mantive. No término de um mês, o Ibope de rádio naquela época era diário, você chegava, terminava, falou, tá aqui seu Ibope aqui. Aí o Meira Filho me chamou e falou assim, rapaz, eu tô com um problema. Ele falou, eu falei, eu tô com um problema muito maior pelo seguinte, porque venceu as férias do rapaz e eu vou ficar desempregado. Ele falou, não. O meu problema é o seguinte, é que o seu Ibope hoje é maior que o dele. A sua audiência surpreendeu todo mundo. E um detalhe, né? O que os diretores e donos de rádio sempre gostaram de mim, Cleide, você é testemunha disso, é que eu sou um batalhador, eu sou um vendedor. Entendeu? Eu só não vendo o que eu não quero. Porque o que eu quero vender, eu vendo. A persistência é tão grande. E foi nisso, ele veio para mim, ó, vamos fazer o seguinte, você sabe que você não está mais no interior, aqui é capital, ninguém gosta de música sertaneja aqui não. Eu falei, o senhor está enganado, senhor Meira. Mas tudo bem, então eu vou te dar meia hora de programa, entendeu? Das 6h30 às 7 da noite, depois do jornal. Aí, resumindo a história, eu fiquei na Rádio Planalto durante 12 anos e só saí da Rádio Planalto. E começava às 4 da tarde, né? Das 16 às 19. Não, já tinha baixado para as 15, era de 15 às 19 horas. Né? E só deixei a rádio porque na época eu já não queria mais ser um comissionado da rádio. Além de ser funcionário, ter participação, eu queria ser um sócio da rádio. Bom, e o Juarez contou aqui, o compadre Juarez Fernandes contou aqui a primeira etapa da vida dele, que foi esse grande sucesso na Rádio Planalto. Mas esse grande sucesso na Rádio Planalto rendeu ao compadre Juarez um convite para ele ir para a televisão. E ele me convidou para ser o produtor do programa dele da televisão. Mas isso nós vamos conversar no próximo bloco, porque nós temos muitas histórias para contar, e eu vou conversar também com o Juarez Filho, que está, né, junto com o pai já há alguns anos, apresentando um programa que há 17 anos é o campeoníssimo de audiência nas rádios FMs do Distrito Federal. Já, no próximo bloco.